Olá, meus amados, graça e paz. Passando aqui bem rapidinho da parte do Eterno para deixar um recadinho do coração dele ao teu coração. Eu não sei como tem sido a tua noite, tua madrugada, como está sendo o teu dia até agora. Eu vim dizer para você que quando nós olhamos, a gente acha que tudo no nosso cenário está bem tardio. Faço-me lembrar do próprio Deus falando com Abacuque. Quando o Senhor fala no versículo 3 do capítulo 2 de Abacuque, o Senhor diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus não estava caindo em contradição quando ele diz se tardar, e no final ele fala não tardará, porque aos meus olhos e aos teus olhos tem muita coisa que já tardou. Mas aos olhos de Deus está tudo dentro do tempo dele. E talvez você aí do outro lado está dizendo assim, porque você não sabe como está a minha vida. Você não sabe como está a minha situação. Você não sabe o que eu tenho vivido no meio dos meus. Olha o que eu tenho vivido, é impossível Deus reverter o quadro, é impossível Deus levantar o meu ministério, é impossível Deus refazer o meu casamento, é impossível Deus abrir uma porta de emprego. Tá tudo muito tardio. Aos teus olhos pode até estar tardio, mas os olhos de Deus tá tudo no tempo dele, na mão dele. Querido, você precisa entender, para de querer pensar que Deus pensa como você pensa. Você não pensa como Deus pensa. O Senhor Deus, ele pensa além, muito, mas muito além do que você pensa. E sabe tudo isso que você quer viver, que você quer que a tua família viva? Sabia que Deus quer muito mais para todo mundo? O que a gente precisa entender é que precisa primeiro um despertar dentro da nossa casa. Porque tem coisas que se Deus nos der hoje, entregarmos a nossa família, eles vão continuar com a vida que estão levando longe da salvação. E quando eu falo longe da salvação, irmãos, não é só gente que não conhece a verdade. É gente que conhece a verdade, mas o coração, já quis se distanciar da verdade. Eu vim dizer para você que Deus ele não constrói em cima de escombros, em cima de sujeira, sabia? Ele primeiro limpa o campo. Quando você vê um terreno baldio aí que tem alguém querendo construir, o arquiteto vai, olha o lugar, planeja o lugar, aí entra o maquinário, não é isso? Tira aqueles escombros, deixa o terreno bem plano, né? Para que haja uma boa edificação. Eu vim dizer para você que Deus primeiro limpa o meu e o teu coração. Tira da gente, sabe? Coisas que a gente permitiu entrar em nós, irmãos. Porque tem coisas que a gente abre assim, uma baita de uma brecha. E daí entra, machuca. Quando a gente vê, a gente tá praticando aquilo que Deus não quer que a gente pratica. A gente tá sentado em rodas que Deus não quer que a gente se assente. A gente tá falando coisas que Deus não se agrada e deixamos nos corromper. A gente acaba fazendo tudo o contrário do que o apóstolo Paulo disse, né? E a gente acaba se amoldando, né? Ao Deus desse século, aos costumes. E nos esquecemos daquilo que Deus tem para nós. E queremos preencher aquele vazio, sabe? Da carne. Enquanto, na verdade, é o nosso espírito que está gritando. Gritando por misericórdia, gritando por amor, gritando por libertação, porque nós sabemos que vivemos em dias difíceis. E sabemos que outrora nós estávamos assim, de mãos agarradas com o inimigo, fazendo tudo aquilo que ele gostava. E ele nos usava para isso. Eu costumo dizer que ele fazia da gente o cavalo dele, sabe? E o Senhor nos libertou, então a gente precisa continuar acreditando que Deus vai libertar as pessoas que nós amamos, que nós colocamos no altar. Essa pessoa que talvez você colocou no altar se declarou seu inimigo, quer ver tua falência, quer ver tua ruína, quer ver o teu ministério, fechar, quer ver a tua vida sentimental, você sempre chorando, nunca dando nada certo com ninguém, o teu casamento arruinado, a tua loja arruinada. É verdade, a tua empresa falida e você optou por amar, por cuidar, por orar para essa pessoa, porque essa pessoa só pode estar doente. Alguém que se levanta contra um outro alguém, ela só pode estar doente. Ela só pode estar precisando mesmo de oração, porque não tem outra explicação. Eu vim dizer para você que Deus tem o poder de mudar a tua história e mudar a vida dessas pessoas que você tem
que você tem orado, que você tem desejado que elas venham viver uma vida com Deus. Quando o Senhor fala que os caldeus serão castigados ao seu tempo, ao seu turno, o Senhor fez com que Abacuque escrevesse essa visão, porque no capítulo 2, no versículo 1, ele começa assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que responderei quando eu for erguido. Ou seja, quando eu for posto no lugar de responder, eu quero saber o que eu vou falar, eu vou descer, eu vou orar, eu vou me colocar como um sentinela, eu vou me colocar na brecha, eu preciso buscar de Deus. É isso que você tem feito. Eu sempre atrelo Abacuque com Jonas, porque Jonas, por sua vez, preferiu fugir, né, do que buscar a face de Deus para que Deus pudesse salvar Nínive. Pelo contrário, ele queria ver Nínive arruinada, ele não queria que a misericórdia de Deus alcançasse aquele povo. Confesso que aquele povo era um povo bárbaro, era um povo ruim, era um povo maldoso, era um povo pecaminoso, mas Deus queria salvar, irmãos. Deus não veio salvar os bonzinhos, aqueles que colocam a mão no peito e arrotam santidade, não. Deus veio buscar aqueles que se arrependem do mau caminho, que tem se deixado levar, ser levado aí aos prazeres do mundo. É isso que Jesus veio. Veio para curar, veio para salvar, veio para libertar. De fato, ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Olha para nós, outrora éramos nós vivendo uma vida doentia, uma vida idólatra, uma vida de pecado, e agora estamos vivendo uma vida com Cristo. Queremos estar com Cristo. Queremos renunciar à nossa vontade para estar com Cristo. Fácil não é, mas é necessário. É necessário para alcançarmos a salvação de Cristo. Então Abacuque fez diferente de Jonas. Ele se colocou na brecha. Ao invés de fugir, ele disse: não, eu vou buscar, eu preciso de uma resposta. Você tem se colocado no lugar de Abacuque. Você falou: não, ao invés de eu fugir desse casamento falido, não um casamento abusivo. Eu sempre falo isso, gente. Você viveu uma amizade abusiva, um casamento abusivo, no meio de uma família abusiva, é diferente do que algo que está falido, arruinado, passando por um processo ruim. Não confunda, por favor. Para isso nós temos lei, para isso você pode pegar aí seu paninho aí, de seu restinho de roupa que sobrou e saia. Não se diminua para caber no espaço de ninguém. Estou falando de processos que nós passamos, que nos machucam, que nos deixam às vezes com choro, com lágrima, que nos deixam às vezes com depressão, que nos deixam às vezes arruinado. Jesus quer te libertar dessa situação. Jonas preferiu sumir, a preferência dele foi sumir, coisa que ele poderia resolver, coisa de questão de 800 metros, ele preferiu viajar 4.000 quilômetros. Ele falou assim: não, eu vou fugir, sabe? Eu vou passar 1 ano e meio viajando para ir 1 ano e meio e voltando. Quem sabe Deus esquece desse povo. Não queira fazer as coisas do teu jeito, que Deus te pega na curva. E você vai ter que voltar para fazer aquilo que Deus quer. Olha, Jonas entrou no barco, deu errado, o Senhor permitiu que jogassem ele para fora, Deus mandou um grande peixe. Nas profundezas da barriguinha desse grande peixe, ele levantou como se fosse um salmo a Deus. A oração dele foi como um salmo a Deus. E ele fez um voto a Deus, ele disse que cumpriria aquele voto. E ele saiu são e salvo e teve que andar longos dias dentro de Nínive para pregar a verdade, a ponto do próprio rei, sabe, colocar a mão na consciência e falar: não, a gente está agindo errado. Vamos nos vestir de pano de saco, vamos nos humilhar diante do Deus de Israel, porque ele vai nos ouvir. E de fato Deus ouviu e mudou a história daquele povo. Eu vim dizer para você que Deus está ouvindo a tua oração. Ele vai mudar a história da tua casa. Então o Senhor mandou que Abacuque escrevesse numa tábua muito legível, porque aquele que passasse correndo iria ler. Sabe, irmãos, tem coisa na tua vida que vai acontecer que até quem passar correndo vai ver que o milagre na tua casa foi diferente. Que alguma coisa dentro da tua família foi diferente, que alguma coisa dentro da tua história é diferente. Alguém vai ter que entender que você foi chamado para viver a diferença no meio dos iguais. Ah, mas o casamento na minha família nunca dá certo. O seu vai dar.
Ah, mas a empresa lá na minha casa, todo mundo era empresário, morreram falido. A sua vai dar emprego para outras pessoas. Eu vim dizer da parte de Deus que para você pode estar tardando, mas não vai tardar. Diante de Deus não vai tardar. Eu vim dizer para você que você não vai andar com aquelas pessoas que blasfemam, com aquelas pessoas que praticam maldade, com aquelas pessoas que se levantam contra outras pessoas. Você não vai fazer parte da roda dos escarnecedores. Porque para cada situação aqui, havia um ai de dor mesmo, irmão. É um ai de dor mesmo. Todas as vezes que Israel vivia uma vida pecaminosa, Deus entregava na mão de alguém. Para que alguém fosse lá, outra nação fosse lá e colocasse Israel no eixo. Talvez essa pessoa que você tem clamado só está passando um processo de dor porque se rebelou contra Deus, porque pode ter tocado até em você. Pode ter olhado e falado assim, ele não é homem de Deus não, ela não é homem de Deus não. Viveu no pecado até ontem, agora quer pregar, não reconhece que você se arrependeu. E talvez hoje só está vivendo algo que blasfemou contra Deus, tocou contra alguém que Deus separou. Então é um processo. Se Deus mandou você orar, ora. Se Deus mandar você ficar quieto, fica quieto, deixa Deus trabalhar. Eu vim dizer para você que muitas vezes Deus vai nos colocar como linha de frente, mas tem hora que é Deus e mais alguém para alguma coisa ser resolvido, para Deus moldar, quebrar alguns corações, Deus precisa deixar a gente longe. Você pode olhar para você, todas as vezes que Deus queria trabalhar em você, o que ele fez? Separou você dos demais. Enquanto ele tratava do outro lado, ele estava tratando você, ele estava tirando os carrapichos de você, ele estava perdoando os teus pecados, não é assim? É assim comigo também. E vai ser assim com quem nós temos depositado no altar de Deus. Só que Abacuque faz uma oração que eu também tenho isso como um salmo, como um louvor. No Abacuque, o capítulo 3, a oração de Abacuque vai nos dizer, no versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te da tua misericórdia. Olha, Deus, eu sei que o Senhor está irado contra a minha casa, mas lembra da tua misericórdia. Olha só, aviva em nós, reacende em nós o primeiro amor, reacende em nós o temor, sabe? Reacende no meio da minha família o primeiro amor entre irmãos, entre esposo, entre os pais, entre os parentes. Deus veio a Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu do seu louvor. É a presença de Deus quando ela chega, ela enche mesmo. E o seu resplendor era como luz, raios brilhantes saíam da sua mão. E ali estava o esconderijo da tua força. Eu vim dizer para você que Deus, ele é poderoso. Quando ele chega, é notório. As pessoas veem a glória, as pessoas podem contemplar. É a presença de Deus no lugar. Ei, o que Deus vai fazer no meio da tua casa vai ser notório. As outras pessoas vão ter que entender que Deus não estava tardando, estava dentro do tempo de Deus o milagre chegar. Lá no versículo 17 vai dizer assim, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, o que ele estava dizendo, olha, eu posso estar falido, desempregado, eu posso ter sido jogado para fora da minha casa, eu posso ter recebido a carta de divórcio, eu posso ter sido excluído dos meus amigos, eu posso estar passando fome, eu posso estar morando debaixo da ponte, é isso. Trocando para miúdo, para que a gente entenda no tempo de hoje, era isso. Era isso. Pai, se eu for comer e eu não tiver um caroço de arroz, o Senhor continua sendo Deus. Se eu for despejado, o Senhor continua sendo Deus. Se eu morrer por causa de uma doença, o Senhor continua sendo Deus. Pai, mas se eu tiver que dar uma carta de divórcio, Deus continua sendo Deus. Olha só. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O que ele estava dizendo, pode me faltar tudo, mas não pode faltar a presença de Deus.
Me faltando a presença, aí sim a porca vai torcer o rabo. Aí sim vai estreitar para o meu lado. Mas se tudo tiver contra e Deus estiver comigo, eu posso suportar. É isso que ele estava dizendo. Jeová, o Senhor é minha força e fará os meus pés como das cervas e me fará andar sobre as minhas alturas. Deus vai te dar estrutura, força. Cervas, irmãos, elas quando andam, elas passam por cima de penhascos. Os pés dela cravam diante de penhascos que elas conseguem passar por situações para atravessar, para ir do outro lado para comer. Você compreende o que o Espírito Santo está dizendo para nós? Para nós. Para nós, irmãos. Que diante dessa altura de dificuldade, Deus vai nos dar estrutura para passarmos, para alcançarmos o outro lado. Ainda que hoje, você amanheceu cabisbaixo, choroso, preocupado, desanimado, faltando tudo, porta fechada, você vai dizer, olha, Senhor, eu sei que a situação que eu estou vivendo de fato não é aquela que eu estava lutando, que eu estava orando, que eu estava jejuando, que eu estava trabalhando para alcançar, sabe, Deus? Mas eu vim dizer para o Senhor que todavia, ou seja, independentemente da situação, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou glorificar, eu vou exaltar, eu vou clamar, eu vou bradar, eu vou gritar para os céus, para o inferno, para a terra ouvir que o Senhor é o meu Deus, o Deus da minha salvação. Quando nós declaramos que Deus é o Deus da nossa salvação, ainda que o cenário diga não, ainda que o cenário seja de dor, ainda que o teu cenário seja de morte, eu sei que é difícil. Não falo isso por ouvir falar, falo isso porque passo por situações que até se eu olhar com os meus olhos carnais, eu falo, olha, agora chega. É melhor eu encostar a chuteira porque pra mim deu. É melhor eu parar de lutar porque, olha, tô passando vergonha que o inimigo tá vencendo, se eu for olhar com esses olhinhos aqui. Mas quando eu olho para os altos céus e vejo a mão potente do Eterno, quando eu sei que Deus me dá estrutura para suportar essa situação contraditória, eu posso ir além das minhas forças carnais, além do meu entendimento, eu vou além onde a fé em Deus pode me levar, onde a confiança que o braço forte não é meu, mas é do Eterno, já venceu essa causa. Aí eu começo a entender que quando Deus está no cenário, não tem nada tardio, tá tudo no tempo dele, tá tudo na hora dele, tá tudo do jeito dele. Deus, ele é tão maravilhoso, irmão, que você pode amanhecer cabisbaixo, mas no período da tarde, na troca, na viração do dia, eu não sei. Mas durante o dia, Deus pode mandar uma bênção para você que muda a tua história, muda a história da tua família, muda muita coisa dentro do cenário que você está vivendo. O que era de morte passa a ter vida, o que era de vergonha passa a ser de honra. Eu vim dizer para você que todavia, você se alegra em Deus porque Ele está cuidando de você no meio dessa situação. E talvez você vai me dizer aí de novo, se você estivesse no meu lugar, você não estaria dizendo isso. Eu vim dizer para você que talvez eu possa estar vivendo uma situação pior do que você. Só que eu não abro mão da correção que Deus faz sobre mim. Não abro mão das promessas que Deus declara sobre mim. O momento que você está vivendo, o momento que eu estou vivendo, não determina o lugar que Deus vai nos colocar. O que determina o lugar que você e eu estaremos é se deixarmos pelo caminho de acreditar que Deus está conosco e Ele é fiel e justo para mudar a nossa situação. Todavia, você pode estar vivendo uma situação que está te deixando paralisado, sem saber
o que fazer, porque de fato lhe falta tudo. O Pai manda dizer para você, no teu tempo pode estar tudo perdido, mas no meu tempo não está. Você está pagando um alto preço, você se arrependeu, você deixou as velhas práticas, você renunciou ao desejo da sua carne para viver o que Deus quer, então a recompensa vem. Israel, todas as vezes que pecava contra Deus, vivia um ai de morte, um ai de assolação, um ai de miséria, um ai de perda, um ai de dor. Todas as vezes que você e eu desobedecemos a Deus, nós vivemos um ai na nossa história. Não é assim? Só que todas as vezes que nós decidimos colocar a nossa vida no altar e vivermos para Deus em santidade e buscar em Deus o nosso braço forte, a gente vive um brado de glória misturado com aleluia. A gente assina a papelada que para muitos era impossível. A gente anda de mão dada com aquela pessoa que a gente já colocou no altar há muito tempo. O inimigo passou por algum motivo, bateu um vento na minha e na tua casa? Não tem problema não. Nem todo vento é de Satanás. Tem coisa que é preciso, para Deus limpar o meu caminho e o teu caminho. E aquilo que é nosso, Deus manda um vento, olha, e as coisas se encaixam dentro da nossa casa e da nossa família. Pode ficar tranquilo, ainda que essa situação que você esteja vivendo não tenha dado fruto, continue glorificando a Deus, porque quando Deus bradar no meio da tua casa, a vitória será notória. A escolha é sua, ser um Abacuque. Se colocar na brecha, reconhecer que a tua família precisa se humilhar diante de Deus, que você precisa se humilhar diante de Deus, que precisam rever alguns conceitos e deixar algumas práticas para trás, a escolha é sua, a escolha é nossa. Viver as coisas de Deus ou viver as práticas do mundo. Viver as coisas de Deus não nos isenta dos dias maus, mas nos garante a vitória no final do processo. Agora, viver as coisas do mundo, podemos alegrar a nossa carne momentaneamente, mas o futuro não faz parte com Deus. O futuro não teremos aliança com Deus. O futuro não teremos vida eterna. A escolha hoje está na minha e na tua mão. Queremos ser servos e servas de Deus que fecha a brecha, que busca a Deus, então declara aí com teu amém, declara aí, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Escreva aí nos comentários, olha, ainda que essa situação, irmã, esteja tudo dizendo que não vai dar certo, eu todavia estou glorificando a Deus, porque quando Deus quiser ajeitar minha casa, quando Deus quiser colocar minha família no lugar, não tem diabo que impede, não tem ser humano na terra que fecha a porta. Creia no que sai da minha boca através da palavra de Deus. É a boca de Deus falando com você nesse dia de hoje. Eu sei que os dias são maus, mas eu também sei que o socorro de Deus já está trabalhando ao teu favor.